Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica. Agora vamos falar sobre isomeria. O objetivo da nossa aula é que vocês entendam os conceitos de isomeria, entender o que é um isômero, entender os diferentes tipos de isômeros e ser capaz de identificar esses diferentes tipos de isômero e também identificar dentro dos grupos em que cada um se caracteriza, certo? Então, o que são isômeros? Os isômeros são moléculas que estruturam os seus átomos de formas diferentes, certo? Só que com a mesma quantidade de átomos. Então, temos duas moléculas, ambas têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e por aí vai. Só que essas duas moléculas possuem um arranjo estrutural diferente. E esse arranjo estrutural diferente altera a sua função. Aqui a gente tem um exemplo, o C2H6O, em que um dos seus compostos, um dos seus isômeros é um álcool e o outro é um éter. Sendo que mais à frente a gente vai ver que tipo de isomeria é essa. E isso é de grande importância, já que, por exemplo, nas funções biológicas vitais do corpo, o corpo reconhece um determinado composto em um determinado arranjo. Se esse arranjo se altera, ele perde sua função ou acaba nem tendo função. A isomeria pode ser de dois tipos, a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, ela depende basicamente da localização dos átomos na molécula. Então ela é de certa forma mais simples. Ela pode ser entendida em um plano 2D. Ela não depende do espaço tridimensional. Enquanto a isomeria espacial, como ela está diretamente ligada à geometria molecular, ela depende desse espaço tridimensional, já que nela é tratada a distância entre os átomos, certo? A isomeria plana pode ser explicada de acordo com a variação existente na estrutura plana. A isomeria plana ela se classifica de diversos tipos, possui diversas categorias. A isomeria de cadeia, a isomeria de posição, a isomeria de compensação, a isomeria de função e a tautomeria. Sendo que falaremos mais à frente de algumas dessas categorias. A isomeria de cadeia. Basicamente, a isomeria de cadeia ela possui uma mudança na sua cadeia carbônica. Então, aqui a gente pode observar no exemplo que temos o C4H10. Aqui a cadeia carbônica dele possui 4 carbonos. E aqui a cadeia dele possui 3 carbonos. Sendo que um dos carbonos que não compõe essa cadeia está compondo uma ramificação. Então podemos entender da seguinte forma, que a cadeia carbônica ela foi reestruturada e num processo de compensação, de certa forma, um daqueles carbonos acabou se tornando ramificação, certo? Mas a quantidade final, tanto de carbonos como de hidrogênios, se manteve igual. Se essa cadeia fosse maior e fosse uma cadeia sem nenhuma ramificação, quando fosse alteração e ela obtivesse ramificações, ela poderia, uma alteração em que só altera a quantidade de ramificações, ou mesmo uma que tem ramificações e passa a não ter, esse se caracteriza como isomeria de cadeia. A isomeria de posição. A isomeria de posição basicamente é quando altera o local em que está uma ramificação ou uma ligação dupla ou ainda tripla, certo? Como exemplo, o C3H8O, em que esse OH do grupo álcool está aqui no carbono 1 e aqui no outro exemplo ele está no carbono 2, certo? Mas se vocês observarem, não houve alteração nem da quantidade de carbono, nem de hidrogênio, nem de oxigênio,
e muito menos houve alteração com relação à função que está sendo tratada. A função orgânica que é um álcool e permaneceu sendo um álcool. A isomeria de função. A isomeria de função é basicamente quando a gente tem uma função orgânica, certo? E aí, com a alteração na sua conformação, ele passa a ser de uma função orgânica diferente. No caso do C2H6O, aqui temos ele na conformação álcool, certo? Em que vocês podem observar nessa extremidade aqui a função álcool. E quando você altera sua conformação, ele adquire a conformação da função éter. Aqui vocês podem observar no centro o grupo funcional que caracteriza esse grupo. Se vocês lembram bem, esse é justamente o grupo que a gente viu lá no início da nossa aula. A isomeria espacial. No caso da isomeria espacial, ela trata justamente da distribuição no espaço, a distribuição no espaço desses compostos. Sendo que ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser isomeria do tipo cis, ou geométrica, ou isomeria do tipo óptica. A gente vai falar, né, agora da isomeria do tipo cis. A isomeria do tipo cis. Ocorre um caso de ligação dupla ou composto cíclico. São os casos principais em que ocorre. Essa alteração na disposição espacial altera os aspectos físicos e químicos de uma substância. Assim como a gente viu nas outras, quando você altera a sua conformação, altera também suas propriedades. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. É como se a gente tivesse um eixo, vocês podem observar aqui, certo? E nesse eixo, esses dois compostos, como vocês podem observar aqui, eles alteraram sua disposição espacial. Vocês podem comparar aqui sua forma trans, certo? Com sua forma cis. Ok? Vocês podem observar principalmente que houve uma alteração na posição dos cloros na cadeia. E de acordo com essa alteração, cada um recebe uma nomenclatura específica. Aqui, por exemplo, temos o trans 1,2-dicloroeteno, enquanto aqui temos o cis 1,2-dicloroeteno. Agora vamos dar uma olhadinha na questão do Enem de 2016 para aplicar um pouco dos conhecimentos adquiridos ao longo dessa aula. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Aqui a gente tem a estrutura do bombicol. O uso do feromônio em ações de controle de insetos, pragas, está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Aqui temos o quadro. E aqui a gente tem as diferentes substâncias, certo? Aqui temos a que cultura elas são utilizadas, por exemplo, milho, cana, morango, frutas e tomate. E aqui temos para que insetos eles são utilizados, contra quais agentes eles são utilizados, certo? Então, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisômero apresentado pelo bombicol é também apresentado pelo feromônio utilizado no controle de insetos. Aí a opção correta seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Para a resolução dessa questão, ela é relativamente simples. Como você sabe que é um estereoisômero, o que você pode fazer é pegar aqueles diferentes compostos e observar qual deles tem a mesma quantidade de compostos que o bombicol.
eu aconselho você a focar no carbono. Conte a quantidade de carbonos que tem na cadeia, depois contou a quantidade de carbonos, se a quantidade bateu, você confere os demais compostos. Se a quantidade de carbonos já não é igual, já não é um isômero, então você já passa para o próximo, certo? Então a resposta correta é a letra E, certo? As referências utilizadas na nossa aula. Obrigado por assistirem. Comente caso tenha alguma dúvida. Siga para ficar sempre atualizado sobre novas aulas. E avaliem nosso curso.